Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o professor Ricardo Antunes sobre as novas formas de trabalho do século XXI. Professor, no século passado, os trabalhadores chegaram aí a trabalhar 18 horas por dia, inclusive mulheres e crianças. E, naturalmente, foi com muita luta que se conseguiu a jornada diária de 8 horas. No entanto, o que se percebe é que, com essa nova morfologia do trabalho, como o senhor menciona, está acontecendo um aumento da jornada diária. Diante disso, dá para dizer que nós estamos vivendo um momento de retrocesso em relação ao século XX nesse quesito? Certamente, e grande retrocesso. Nesse nosso livro, há o sociólogo do trabalho italiano, Pietro Basso, que mostra como, no final do século passado, 1980, 90, 2000, as tentativas de redução que nós vivemos, tá certo? Nos anos 60, 70 do século passado, estão sendo derrotadas. E as jornadas estão voltando. Lembra-se do caso francês, 20 anos atrás, mais ou menos, que a França reduziu a jornada de trabalho? Sim. Fizeram, que destruíram a redução e voltou. O governo japonês acaba de tomar uma medida, esse é até um exemplo contrário, para ilustrar, dizendo, olha, não é possível, o trabalhador japonês tira em média um dia de férias por ano. E o governo, até para diminuir esse nível de suicídios no trabalho, karotsatsu, tem várias modalidades, morte no trabalho, suicídios no trabalho, O governo japonês está dizendo que é preciso pelo menos 5 dias de férias por ano, para você diminuir essa penalização, sofrimento, adoecimento corpóreo, psíquico, depressão, mortes, etc. Então, o quadro, como existe uma disputa muito poderosa entre 500, 600 transnacionais que dominam o mundo e o trabalho é visto como custo e custo tem que ser cortado, se você trabalhar mais, com uma maquinaria avançada, sem direitos, é o melhor dos mundos para as empresas competirem entre si. Isso penaliza o trabalho exatamente num período, Vanderlei, que pela maquinaria que nós temos aqui, nós poderíamos trabalhar 3, 4 horas por dia, 3 dias por semana. Só que nós teríamos que produzir bens socialmente úteis e não quaisquer mercadorias, entende? O que de novo bota o dedo na ferida, no núcleo central deste modo de vida. O modo de vida que nós estamos é insustentável. A destruição é do ambiente, é da natureza e é da força humana que trabalha. Até quando nós... Para não falar na destruição das guerras que também povoam o dia a dia dos nossos jornais televisados, rádios, etc. Até quando é possível, até quando a humanidade vai suportar isso? Por isso que é uma lógica global, como você tinha perguntado no início, a lógica global que preside o mundo é destrutiva. Eu dou um exemplo para terminar essa pergunta que é complexa, muito simplório. Por que os carros são ultra qualificados, mas tem que durar menos? Porque se o carro for como era há 30 anos atrás, se ele durar muito, o que vai acontecer? Nós não vamos trocar de carro todo ano. Nós vamos trocar de carro a cada 20 anos, 15 anos, como era no passado. Isso não pode. Professor, o senhor já falou sobre trabalho precário e, nesse contexto, eu gostaria de ouvir alguma coisa do senhor a respeito desses fluxos migratórios que acontecem não apenas em países como o Brasil, mas também na própria Europa. É vital esse tema. Nós temos, inclusive, dedicado muita atenção no meu grupo de pesquisa na Unicamp. Para minha felicidade, há 5, 6 anos que eu ministro aulas como professor convidado num curso de pós-graduação na Universidade de Veneza, Universidade de Ca' Fosca de Veneza, e o curso de mestrado de pós-graduação exatamente sobre isso, lavoro e imigração, trabalho e imigração. O que fundamentalmente ocorre? No mundo, na época da mundialização e globalização do capital, os capitais circulam livremente, mas a força humana que trabalha não. O brasileiro para ir para o Japão, os decassegues, os chicanos, nós latino-americanos para irmos para os Estados Unidos, temos que passar pelo muro. Se falava muito do muro de Berlim, que era horroroso, mas é no mínimo tão horroroso o muro norte-americano que impede os latino-americanos, e muitos deles morrem por ano, como nós sabemos, muitos latino-americanos morrem para tentar ir buscar trabalho nos Estados Unidos. Então os fluxos migratórios se intensificaram, porque quanto mais a penúria em países, mais esses fluxos migratórios ou guerras, como nós estamos tendo do Oriente Médio. As populações querem fugir de guerra, de sofrimento, de penúria. Então, esses fluxos, que no passado era assim, norte e sul, pensemos no início de 1900 no Brasil, 1880, 90, 1900, era norte e sul. Nos anos
70 do século passado, 1970, 80, nós tivemos um forte fluxo sul para o norte. Nós chegamos a ser um dos maiores contingentes de imigrantes no Japão, os decassegues. Os mexicanos são o maior contingente de imigração do mundo nos Estados Unidos. Né? Só que hoje, com essa tragédia humana, o fluxo é sul-norte, norte-sul, leste-oeste e sul-sul. Nós acabamos de receber, nos últimos 3, 4 anos, uma quantidade muito grande de trabalhadores, homens e mulheres, que vêm desesperadamente, por exemplo, do Haiti ou da Colômbia, bolivianos da indústria têxtil, haitianos da indústria aqui, avícola, né? De corte de aves, em fazendas, e em condições frequentemente, quando você vai para os rincões do Brasil, em condições semi-escravas. Né? É uma triste dialética. Os imigrantes são imprescindíveis, porque eles enfraquecem as classes trabalhadoras dos seus países, dos países receptores. E, ao mesmo tempo, eles vêm para fazer o trabalho que as classes trabalhadoras na Alemanha, na Inglaterra, da França, não querem fazer. Quando tem crise, eles são expulsos, porque aí todos começam a disputar todos os trabalhos. É um pouco, o imigrante, eu tenho dito assim, é uma espécie de um iceberg. É a fotografia mais invisível do que eu venho chamando já, desde o Adeus ao Trabalho, 1995, sai agora a edição de 20 anos do meu livro Adeus ao Trabalho, que saiu, aliás, em vários países do mundo também. Não é? O imigrante é uma fotografia, o iceberg da precarização estrutural do trabalho em escala global. E o mínimo que nós temos que fazer é defender a entrada desses imigrantes e dar a eles dignidades. Tá certo? E não fazer como muitos países fazem, que expulsam o imigrante como se ele fosse um pária. Não é? Professor, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Muito bem, eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui, né? Fazer a entrevista com você, com os trabalhadores que trabalham aqui, com os meus colegas e juízes que atuam nesse Tribunal Regional de Santa Catarina. Não é? A nossa labuta pelo trabalho continua. Eu sou um sociólogo, eu sou professor da Universidade de Campinas, eu faço debates com os sindicatos. Tenho feito muita atividade também nos tribunais regionais em várias partes. Tive a honra de receber, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 atrás, uma medalha de comendador do Tribunal Superior do Trabalho pelos meus estudos críticos de sociologia do trabalho. Eu sou um intelectual que está do lado das forças sociais do trabalho. Eu sou um intelectual que pesquisa. Eu sou pago pela população brasileira. E a população brasileira espera dos seus pesquisadores que os seus temas cruciais sejam investigados. O tema do trabalho é um tema crucial no mundo e no Brasil. Então, por isso que a gente está aqui fazendo a nossa labuta intelectual em defesa de direitos do trabalho. Professor Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre as novas formas de trabalho do século XXI com o professor de Sociologia da Universidade de Campinas, Ricardo Antunes. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!